Olá, eu sou a Miriam, autora do livro Enquanto Espero. Esse livro aqui eu escrevi e nele eu relato a minha espera pela maternidade. E hoje eu quero compartilhar os sinais que muitas vezes nós ignoramos durante a espera. Estas apresentações em PowerPoint que agora eu estou gravando aqui, elas foram feitas para um evento de mulheres que eu fui convidada a participar. E eu compartilhei essa mensagem que agora eu torno aqui pública para todos vocês. Espero que seja uma mensagem de muito aprendizado e também de um despertar para as observações que nós precisamos ter durante a espera. Enquanto espero, eu não devo ignorar alguns sinais. Quero compartilhar com você, primeiramente, uma citação de Santo Agostinho. Ó Senhor, Tu nos fizeste para Ti, e o nosso coração não achará repouso até que descanse em Ti. E eu escolhi essa frase do Agostinho porque durante a espera é muito difícil nós administrarmos o descanso. Descansar é complicado demais. É a mente que não para, é o corpo que fica cansado, esperando sempre naquela expectativa de que as coisas podem mudar a qualquer momento. O coração, ele fica apertado, então é muito difícil descansar durante a espera. Mas o nosso coração só encontra repouso de verdade quando está descansado nos braços do Senhor. O texto bíblico base que eu escolhi para compartilhar essa mensagem está no livro de João, na Bíblia Sagrada. Então, o evangelho escrito por João, no capítulo 4, a partir do versículo 5 até o 26, e depois os versículos 39 e 42. E eu quero ler para vocês. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Agora eu vou ler o versículo 39.
Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. E o versículo 42. Agora eu vou ler para vocês. Então disseram à mulher: agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Então, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês tem a ver com os sinais que nós ignoramos durante a espera, e a base bíblica é sobre esse trecho de Jesus com a mulher samaritana, o encontro que eles tiveram. Antes de fazer um paralelo da história bíblica que eu li, juntamente com os sinais ignorados durante a espera, eu quero compartilhar com vocês as fases da quebra de expectativa. Eu escolhi esse título, Quebra de Expectativa, porque é o que se encaixa na minha vida enquanto eu espero. Mas, de acordo com psicólogos estudiosos desse ramo, eles falam que essas fases estão atreladas a perdas, ao luto, e eu quero aqui compartilhar com você, vai olhando aí as setinhas. Tudo começa quando nós recebemos uma notícia que não é positiva, nós, num primeiro momento, negamos, então vem a negação. Depois nós partimos para a fase da raiva. Entra dentro de nós uma raiva muito grande. Então, primeira fase é a negação, a segunda é a raiva. Depois vem uma fase da negociação. De certa forma, a gente tenta lidar com aquilo, fazendo uma espécie de troca. Depois entra uma tristeza, algo que é muito profundo. Veja que a seta ela vai descendo, né? Isso que eu quis compartilhar, porque começa na negação, vai entrando na raiva, entra para uma negociação e a gente vai se afundando mais, com uma tristeza muito profunda, até, de certa forma, a gente alavancar e passar para a aceitação. E o paralelo que eu quero trazer para vocês hoje é de Jesus tendo contato com a mulher samaritana e o contato comigo. Bom, primeiro, já dei aqui meio que um spoiler, mas com a mulher samaritana, deixa eu voltar aqui, acho que eu não consigo. Bom, a mulher samaritana, primeira fase dela foi a negação. A mulher, ela ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Então, no primeira, essa expressão dela, para mim, mostra uma negação de que assim, olha, você está falando comigo? Não estou acreditando nisso, sabe? Aí depois já entra uma raiva, que lá no verso 11 ela diz assim, mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela, de onde tiraria essa água viva? Essa raiva aqui, eu coloquei até a palavra indignação, que é assim, olha, primeiro eu nego que você está tentando contato comigo. Depois eu fico assim indignada, você está me pedindo algo que é óbvio que você não tem como pedir, você está querendo mostrar o que para mim? E ela continua, além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor do que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Então, é que eu estou falando rapidamente, e também o encontro de Jesus com a mulher samaritana foi um diálogo, não foi algo tão extenso. Mas vocês vão ver, quando eu fizer o paralelo com a minha vida, que as fases, elas demoram. Algumas são mais rápidas do que outras, mas nós passamos por todas essas fases. Ainda no encontro da mulher samaritana com Jesus, teve, no meu ponto de vista aqui, teve a fase da negociação, da barganha. Quando ela diz, por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Então, de acordo com estudos, se revela que essa mulher ela não tinha uma afinidade, ela não era bem vista pela sociedade, porque ela foi retirar água num momento que o sol estava muito quente, que não tinha outras mulheres lá para retirar água também. Então, ela não fazia parte, digamos, do circuito da sociedade considerado bem aceito, né? Ela não era bem aceita e, por conta disso, ela começa até a fazer uma negociação. Ela já tinha negado, ela já tinha mostrado a sua indignação durante ali a conversa. E aí, nesse terceiro momento, ela mostra a fase da negociação. Então, me dê dessa água, vai ser bom para mim, né? E a próxima fase é a tristeza.
E nessa tristeza ela diz que, quando Jesus fala para ela, vai chamar lá seu marido, ela diz, não tenho marido. Jesus disse, é verdade, você não tem marido. Acredito que nesse momento a mulher se deu conta que Jesus a conhecia. E ela ficou extremamente triste porque ela estar tirando água naquele horário, sem ter um contato direto com a sociedade, sem ser bem aceita, sem ser bem vista, ela se viu numa situação de tristeza. Ela reconheceu, de certa forma, o quão triste era o estado dela, sabe? De solidão, de isolamento. E aí, a última fase da aceitação, que aí entra a questão da submissão ao senhorio de Cristo. A mulher disse nesse momento que eu reconheço a aceitação dela, essa fase, quando ela passa para a ressignificação, é que quando as pessoas, os moradores daquela cidade de Samaria chegaram para ela e disse: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Então, nesse momento, para mim ficou muito claro que a mulher havia ressignificado todas aquelas fases que ela já tinha passado na vida dela. Durante aquela conversa com Jesus, teve uma transformação tão grande e ela passou a ter uma aceitação de que Jesus era o Salvador. Jesus se revelou para ela e ela se viu como uma miserável que foi redimida, porque ela passou a compartilhar a história dela de uma outra perspectiva. Então, quando a gente passa por uma ressignificação, aquilo não fica só para a gente. Nós começamos a transbordar a tal ponto que isso passa a ser compartilhado para todas as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que eu enxergo na história da mulher samaritana. E agora eu quero fazer um paralelo com a minha vida. Jesus e a Miriam. Eu tive uma negação muito grande quando eu descobri que eu não poderia gerar filhos biologicamente. Eu me lembro que quando eu me casei em 2010, o meu sonho do meu marido, antes mesmo de nós nos casarmos, nós já falávamos sobre esse assunto, nós já tínhamos nome para os nossos filhos e o nosso plano familiar era de ter muitos filhos para a sociedade atual. Então, assim, a gente queria ter 4 filhos. Claro que se Deus mandasse mais, a gente estaria assim abertos, né, para receber os nossos filhos. E eu me lembro que quando eu tinha uns 3 anos de casada, 3, 4 anos de casada, durante a visita de uma pessoa na casa da minha irmã, ele era um pastor da minha irmã, na verdade, e tinha ido de passagem assim na casa da minha irmã, tinha ido lá e esse pastor estava. E aí a minha irmã contou que nós estávamos durante essa espera pelos filhos e que esse pastor, juntamente com a esposa dele, também tinham passado por essa espera. Ele falou assim que ele e a esposa, né, contando que eles ficaram 7 anos esperando os filhos. Aí eu olhei e dei aquele sorriso assim, tipo, nossa, bastante tempo, né? Mas dentro de mim, eu falei para Deus, eu falei, jamais. Eu esperar 7 anos é muito tempo, eu me conheço, eu não vou esperar tudo isso. Acho que eu tinha uns 3, e eu estava fazendo 4 anos que eu estava esperando, mas estava naquele processo de fazer cirurgias, estava para descobrir, na verdade, endometriose, ainda não tinha descoberto, então fazia só 3 anos que eu estava esperando os nossos filhos, né? Achando que a ansiedade estava atrapalhando, mas eu negava esse fato de, imagina, eu não vou ter filhos. Não, isso é só uma fase. A negação é uma fase, ela passa. Demora, para alguns demora mais do que para outros. Depois veio a fase da raiva, da indignação. Sim, eu fiquei com raiva quando eu tive o diagnóstico de endometriose. É uma raiva, gente, que eu falo que é uma mistura, na verdade, não é totalmente uma raiva, porque ao mesmo tempo eu fiquei muito agradecida, porque quando eu descobri, tem uma causa, porque eu não tenho filho, descobri a endometriose, vamos tratar a endometriose, agradeci a Deus por ter feito essa descoberta e por ter condições de fazer um tratamento, né? Foi um diagnóstico tardio, quando descobri já estava com endometriose profunda, mas eu fiquei com raiva depois de mim, logo depois do diagnóstico, daquela sensação de gratidão por ter descoberto, eu fiquei muito raivosa,
porque eu não conseguia discernir o que vinha do Espírito Santo, porque eu ouvi muitas coisas. Eu ouvi que eu ia engravidar, eu ouvi palavras de que nomes para os meus filhos, de como eles chegariam, até datas já tinham dado para mim. E aquilo foi me dando uma angústia tão grande. E também tem aquela expectativa de você fazer cirurgias e achar que vai ter o retorno esperado. E às vezes as coisas não acontecem como o médico diz, porque, gente, a resposta não vem de um diagnóstico dado pelo médico. A gente precisa acreditar, sim, na capacidade humana que Deus dá para os profissionais, mas toda a última palavra sempre vem do Senhor. Eu passei por muitas dificuldades, dificuldades emocionais, dificuldades físicas e muitas crises de fé. Foi um período muito complicado. Eu acho que foi um dos períodos mais extensos, essa da raiva e da indignação, porque eu comecei a perceber que eu não era a crente que eu dizia ser. Que eu era uma pessoa que me dizia ser cheia de fé, de contar as histórias bíblicas, de falar a história de mulheres estéreis na Bíblia que tiveram seus filhos, que Deus é fiel para responder às orações, e eu estava questionando essa fidelidade de Deus, como se ali naquele momento Deus só mostraria para mim que Ele é fiel se Ele respondesse a minha oração do jeito que eu queria que Ele respondesse. Então, eu fiquei com uma certa indignação porque eu cuidava na igreja do departamento infantil, ajudava, promovia festas para as mães, para os pais, os temas sempre voltados para a família, porque é o que eu acredito que a família é uma instituição criada por Deus e que precisa ser protegida, porque é no seio familiar que nós criamos bases sólidas para nós termos a nossa mente, o nosso coração, né, o nosso corpo e o nosso espírito bem guardados em Deus, né? E eu me perguntei algumas vezes, por que eu vou cuidar dos filhos dos outros se eu não tenho filhos? Por que eu vou ser a tia Miriam se eu não vou ser chamada de mãe, sempre vou ser a tia? Então foi uma fase que eu falava muito com Deus e ao mesmo tempo eu queria me afastar, assim, é como se eu estivesse repelindo Deus, porque eu falava com ele com uma certa indignação. Então eu vejo hoje o quanto essa fase para mim foi de muita imaturidade e de uma descoberta de uma Miriam que precisou ser desconstruída, porque eu me achava cheia de Deus, até eu ouvir não de Deus. E aí depois entrou a fase da negociação, da barganha que eu fiz, porque eu, né, durante todo o processo, gente, desse tempo todo aí, ó, da negação que eu descobri em 2013 até essa negociação já estava em 2016, que eu fiz a FIV. A FIV é a fertilização in vitro. Ao mesmo tempo que eu estava muito grata a Deus por ter condições financeiras, claro que tive dívidas, né? Mesmo depois de ter dado negativo o resultado, ficaram aí os cartões de crédito e para serem pagos e tal, as parcelas, muitas coisas aconteceram. Mas a fertilização in vitro foi uma negociação, como se eu falasse assim, Senhor, o Senhor está tendo aí, tipo, oportunidade de mostrar o meu milagre. Olha só, o meu milagre. O milagre vem de Deus. Eu acordar todos os dias, eu gravar isso daqui é um milagre de Deus. Mas naquele momento, naquela fase, para mim, era como se eu falasse: olha, Senhor, eu vou fazer um procedimento tão custoso, não só em relação a finanças, mas é custoso em relação ao meu coração, à minha fé. Se a resposta for não, e se for não, como eu vou reagir depois? Como é que eu vou falar que não aconteceu? Eu vou ter que. O William sempre falava, meu marido sempre falava, vamos fazer a FIV, né? Vamos fazer os procedimentos que são possíveis para nós, para a gente virar a página. E para mim, virar a página era como se falasse, eu vou deixar para lá e vou partir para outras situações e vou dizer, não vou ter filhos biológicos. Isso dentro de mim era uma briga constante. E, bom, é claro
que nessa negociação eu olhava sempre o que era conveniente para mim, de acordo com os meus olhos, a ótica que eu enxergava naquele momento. E eu ainda não tinha a maturidade de perguntar: o Senhor é o autor da minha história, o que o Senhor quer para mim? Mas são fases, né? Com o não da FIV, entrou a fase da tristeza, que foi... Nossa, eu não digo que ela foi tão extensa, mas ela foi muito pesada. De tempo, ela não foi tão curta. Eu não me vejo como uma pessoa que entrou numa depressão, nunca tive um diagnóstico, também nunca fui atrás disso, mas foi uma tristeza muito grande, porque eu me vi abatida. É como se eu tivesse que buscar dentro de mim um novo significado, e eu não conseguia acessar esse novo significado de vida. Então, com a resposta negativa, o meu mundo perdeu a cor. Eu fazia as coisas muito no automático, mas isso já estava acontecendo. Ele só se solidificou. E eu tinha muito medo de Bernard. Eu escrevo muito isso no meu livro. Nesse livro aqui eu falo muito sobre isso. Porque a minha vontade era de ficar isolada e muitas vezes eu não tinha vontade de reagir. Eu reagia, mas não era com entusiasmo. Engraçado que entusiasmo, a palavra entusiasmo é ser cheio de Deus. É ter Deus dentro de si, sabe? Eu não tinha isso. Não é que eu não tinha Deus, é que eu não via a manifestação dele na minha vida. Apesar dele estar lá. E ele estava. E graças a Deus que ele estava. E essa tristeza muito grande, ela veio de uma forma tão intensa, porque eu falava para mim, eu não serei quem eu planejei ser. Quem eu queria ser. Eu queria ser mãe, eu queria ser dona de casa, eu queria ter muitos filhos, eu queria ter a mesa cheia. E eu não vou ter isso. Então isso me causava uma tristeza muito grande. Foi uma fase, principalmente no ano de 2017. Foi um ano assim que eu tive momentos de alívio, de suspiro, porque Deus sempre presenteia a gente com amizades, com alunos. Eu tive alguns alunos que, sem saber, me colocaram de pé várias vezes. Eu tenho até alguns poemas escritos por alguns naquela fase que eles nem imaginavam o quanto aquilo, de certa forma, me resgatava. Eu morava em outra cidade nessa época, eu morava no interior, na cidade de Bauru. Nossa, foi uma fase muito difícil. Tristeza profunda, mas ela passa também. E quando entrou a aceitação na minha vida, quando eu comecei a entender que é a minha história, é a minha vida, mas não é sobre mim. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É o que o autor da minha vida quer escrever através da minha vida, através do corpo que ele me deu, através do intelecto que ele me deu, através das emoções que ele me fez, que ele me criou. Então, através desse meu jeito dramático e melancólico, esse temperamento que eu tenho, cheio de observações profundas e de querer saber sabe, tudo nos pormenores, de achar que tem o controle de tudo. É esse meu temperamento, do jeitinho que ele fez, que vai dizer quem ele é e quem ele quer que eu seja. Porque eu fui criada para o louvor dele. Então, quando eu comecei a compreender isso, e é claro que em todas essas fases, de alguma maneira, eu estava tentando me conectar a ele, eu percebi que essa conexão acontecia porque ele me atraía. E eu percebi que eu ressignifiquei toda a minha história quando eu comecei a falar sobre isso e a entender que a missão que ele tem para mim não é o que eu planejei para mim mesma. É o que ele tem, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu compartilho isso com vocês, porque durante a espera,
Há sinais que mostram para nós em qual fase nós estamos. Às vezes você está no início, na fase da negação. Você pode identificar que às vezes você está na fase da raiva, ou você já está na fase da barganha ali, daquela negociação, achando que tem o controle das coisas. Talvez você esteja naquela fase da tristeza, da angústia que te assola e que te faz enxergar um mundo cinza, totalmente cinzento. Nada tem graça, nada te anima, você está se esforçando. É uma fase. E essa fase difícil vai passar, passa. Até você chegar na fase da transformação. E eu espero, eu peço a Deus que através dessa mensagem você se sinta despertada para ver os sinais, para buscar ajuda. Porque independentemente da fase que você esteja, pode ser naquela última já da aceitação, você precisa de ajuda mesmo assim, como eu preciso de ajuda também. Não ignore os sinais. Identifique qual a fase que você está. Procure ajuda. E quero compartilhar esses versículos porque Jesus respondeu à mulher samaritana: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Jesus é a água da vida. Essa água se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. E a esperança da vida eterna faz a gente passar pelas fases com, não vou dizer com uma alegria que é de sorriso nos lábios e tal, mas faz a gente passar pelas fases com a esperança e com alegria, que não é algo que a gente vê, às vezes visível, mas é a certeza de que você está com Jesus, que você não está sozinha, que você está bem acompanhada. No livro de Jeremias, no capítulo 2 e no verso 13, tem a palavra que Deus fala, né, através do profeta. Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Durante essas fases da espera, dessa quebra de expectativa, eu tentei abandonar a fé que eu tinha. Não era algo assim consciente, era meio que inconsciente. E o abandono, às vezes a gente acha que, então você se revoltou, você não acreditava mais em Deus. Não. Era como se eu estivesse querendo levar a vida no automático. Para mim, isso é um abandono. É eu dizer com os meus lábios que eu acredito em Deus, mas dentro de mim, no meu coração, eu não acreditar. Isso para mim é um abandono. Então, a minha história, a história da minha vida, foi um convite, tem sido todos os dias um convite de Deus para mim, para eu me lembrar que eu sou a filha amada dele e que ele me quer ter sempre nos braços dele para ele cuidar, para ele dirigir os passos e que ele tem água para me limpar, água para tirar as angústias do meu coração, água para tirar os meus achismos, água para tirar a raiva, água para tirar as incertezas, água para tirar as comparações, água para me purificar das obras da carne, que é a inveja, porque durante essa espera, em alguns momentos eu me vi como uma pessoa que, eu queria estar na fase da vida daquela pessoa, mas eu nem sei como aquela pessoa está vivendo, é só o que os meus olhos enxergam. E como é triste quando eu, Miriam, me deparei como alguém que era miserável, mas ao mesmo tempo eu me senti reanimada, porque eu tenho um resgatador, que é Jesus. Por isso ele é a água. E lugares inacessíveis que nem eu mesma conhecia dentro de mim. Jesus é poderoso, ele entra e ele limpa. Assim como a água, quando você pega uma mangueira e você esguincha bem, você limpa aqueles cantinhos que a sua mão não alcança, mas Jesus alcança. E ele é a fonte inesgotável
dessa água viva. Então não ignore os sinais. Escreva cartas para Deus pedindo ajuda. Eu fiz muito isso, tanto que, tenho aqui um livro, gente. Nesse livro você encontra de tudo: carta para os meus filhos, carta para Deus, carta para mim mesma. São escritos registros assim que mostram muito a minha humanidade. E eu louvo a Deus, porque é nessa humanidade que eu vejo a graça do Senhor. E que não é uma graça barata, não. Custou a vida dele. E é um presente que ele me dá. Por isso, hoje eu percebo que é um presente que ele me deu, essa vida, que eu preciso compartilhar. Por isso eu vejo que há uma ressignificação na minha vida, por estar compartilhando com vocês. No meu livro, Enquanto Espero, ele é escrito em forma de diário, e no dia 23 dias à sua espera, eu escrevi o seguinte, esse é um trecho do meu livro. Em vários momentos eu precisei de coragem. Em vários momentos eu me senti covarde. Senti vontade de desistir dos meus sonhos. Em todos os momentos eu tive que ponderar meus anseios e busquei forças. Como consigo prosseguir quando tudo parece piorar? Eu choro, eu falo sozinha e com Deus. Eu começo a cantar músicas que aprendi quando criança. Eu me lembro de trechos bíblicos que me encorajam a prosseguir. Eu compartilhei esse trecho do meu livro com você agora, porque eu acredito que aí tem alguns instrumentos que podem ser úteis para você nesse momento. Independentemente da fase que você está, não ignore os sinais. Procure ajuda. Se você não consegue agora pensar em alguém, de alguma forma, né, que você tenha essa ajuda, fale com Deus. Fale consigo mesmo, tente colocar os seus pensamentos aí em ordem. Comece a se lembrar de momentos da sua vida. Traga à sua memória o que te dá alegria. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Alguma música que fez você se sentir bem numa determinada época. Alguma palavra que você ouviu que te animou. Traga isso à sua memória. E eu falo para vocês que a Bíblia, por ter nascido, né, na igreja praticamente, eu sempre memorizei versículos bíblicos e a Bíblia sempre foi muito útil. Então, para mim, quando o meu livro está muito relacionado à questão da espiritualidade, eu falo para vocês que passar por todas as fases, tendo a certeza de que Jesus, ele é Emanuel, ele é Deus conosco, ele é Deus comigo, e que Deus, com toda a majestade dele, ele é um Deus pessoal, me faz, e eu sei que continuará fazendo, eu ficar de pé, e eu permanecer nele, porque ele é a videira verdadeira e eu sou o ramo que está pegado a essa videira. Às vezes ele faz umas podas, né? A minha história é cheia de podas. Nossa, nesse livro aqui, você vai ver várias coisas que ele foi podando. Mas a poda acontece para a gente crescer mais. Que hoje eu sendo podada em outras coisas, que hoje eu possa ser sombra para você que está assistindo esse vídeo, que esse meu ramo aqui possa dar sombra, algum fruto bom para a sua vida, e que você também possa ser isso na vida de outras pessoas. E aquilo que Deus ainda está tratando em mim, que Ele tem a liberdade para fazer isso, porque Ele é a fonte de água viva. Assim como a mulher samaritana teve um encontro com Jesus, todos os dias eu tenho um encontro também com o meu Salvador. E a minha esperança e essa transformação, essa aceitação, é saber que os meus filhos, hoje estou na... Opa, minha Bíblia caiu. Hoje eu estou na espera, né, pelos meus filhos por via da adoção. Mas independente de como eles chegarão, de quando eles chegarão, a minha vida pertence ao Senhor. E eu preciso sempre estar atenta aos sinais, porque a nossa vida ela não é, né, algo assim linear, ela tem altos e baixos. Então a gente precisa ter sempre esse olhar atento aos sinais e não ignorá-los. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. E para finalizar, eu quero deixar para você o texto do Salmo 39, verso 7.
Agora, Senhor, o que devo esperar? És minha única esperança.